uma alegria estar com os irmãos mais um domingo do Senhor. Neste momento, eu gostaria de estar tendo o privilégio de dizer aos irmãos que muito nós temos sido edificados através da exposição. Nós estávamos conversando no conselho essa semana, que Deus tem nos edificado muito através dessa carta aos Coríntios. E nós oramos a Deus para que o Senhor feche seus olhos neste momento e peça ao Senhor para que Deus venha, através da leitura da palavra, da exposição da palavra. Nós cremos que Deus ele fala por meio da palavra dele. E quando abrimos essa palavra e somos fiéis à exposição daquilo que Deus quer falar realmente, nós sabemos que é a própria boca de Deus falando conosco. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus iluminação, que o Senhor nos ajude nesse tão importante negócio que é viver conforme a palavra de Deus. Pedimos a Deus que o Senhor ilumine nossa mente, Senhor, e que nosso coração venha ser incendiado pelo Teu Espírito Santo. De nós mesmos não temos nada, ó Pai. As pessoas que entraram aqui, nós nos sentimos como aquele menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos em suas mãos, e diante de nós uma multidão. Mas nós cremos que o Senhor Jesus é capaz de alimentar a todos e saciar a fome da nossa alma, Pai. Parta Tu mesmo esse pão e alimenta a nossa alma. Senhor, que através da Tua palavra, que nós venhamos ser ensinados, instruídos. Essa oração que nós fazemos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós, só para situar, talvez você esteja pela primeira vez aqui na nossa igreja, nós estamos expondo a carta de 1 aos Coríntios, e nós, até o momento, nós exploramos os problemas e desafios. Uma vida comunitária, ela é repleta de desafios. Então, às vezes, nós temos aquela visão romântica da história, né? Nós queremos viver aquilo que a igreja primitiva vivia. E, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela vivia os mesmos problemas e desafios que nós vivemos nos dias de hoje. Então, o mesmo Senhor, Ele é o mesmo Deus que operou na igreja primitiva, é o Deus que está presente nesta manhã aqui, para nos instruir. E esses problemas, eles chegaram até Paulo através de uma carta enviada por parte da igreja, mais especificamente os da casa de Cloe, por meio da carta. Então, nos primeiros 4 capítulos, nós vimos o apóstolo Paulo tratando das questões da divisão dentro da igreja. Os irmãos vão lembrar que a comunidade estava fragmentada em pelo menos 4 grupos, cada um, eles prestavam preeminência a uma figura influente, até mesmo o próprio Paulo. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, e um grupo se achava exclusivamente especial. Eu não tenho que dar proeminência a nenhum homem, eu sou de Cristo, né? Homem nenhum, eu não tenho submissão sobre qualquer liderança humana, nenhum homem tem liderança sobre mim, então eu sou de Cristo. E nós vamos ver que isso apresentou alguns desafios. Paulo, então, apresentou princípios teológicos sobre a unidade da igreja, o papel dos obreiros, nós falamos claramente qual o papel da liderança da igreja, dos pregadores, como que a igreja deve nos ver como pregadores, como operetes de Cristo. Nós somos servos e servimos a igreja, e como o julgamento divino como a instância final sobre os obreiros. Quem vai julgar, no final, o trabalho dos obreiros? Haverá um dia que Deus irá julgar. Também falamos no capítulo 5 e 6, Paulo abordou da falta de disciplina na igreja, especialmente em relação aos problemas morais da igreja. Um caso específico que foi trago pelos pastores aqui, que envolvia um irmão que vivia com a sua própria madrastra, e a liderança da igreja não tomou nenhuma providência. Aquilo ali se tornou natural para a igreja, então a igreja ela aceitava aquilo de forma passiva, e Paulo ele adverte a igreja para que tome alguma providência. Além disso, havia membros da igreja processando uns aos outros nos tribunais públicos, e que trazia escândalo à comunidade cristã. Também havia membros que frequentavam templos pagãos, nós falamos sobre isso, onde a prostituição era praticada. Então, membros que não se sentiam inibidos, mesmo tendo união com Cristo, de
continuar frequentando os templos pagãos e cometendo imoralidades sexuais. Nós vamos ver que Paulo ele traz uma visão teológica de forma clara que isso era condenável para aqueles que têm união com Cristo. Então, Paulo ele condenou esses comportamentos e enfatizou a necessidade de correção e disciplina. Em seguida, também, nós examinamos a primeira pergunta que foi feita também da carta. Nós vemos que Paulo ele vai respondendo as perguntas e as circunstâncias que foram colocadas na carta, referente, mais recentemente nós vimos isso, sobre o casamento, divórcio e celibato. No capítulo 7, Paulo responde detalhadamente se era melhor casar ou permanecer solteiro, se era permitido se separar e se era possível fazer um voto dentro de um casamento de castidade. Não quero, eu casei, eu quero viver uma vida de castidade. É possível isso? Isso foi pregado também aqui na igreja, sobre esse assunto. Hoje, nós vamos, agora, como se fosse uma dobradiça, né? Nós vamos ver Paulo trabalhando sobre outros temas. No capítulo 8, nós vamos ver Paulo ele trabalhando sobre o tema da questão da carne sacrificada a ídolos. Se convinha a um cristão comer carne, uma vez que ela for sacrificada a ídolos, se sim ou não. Eu convido agora, neste momento, aos irmãos a abrir a palavra do Senhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Antes de nós lermos, eu queria só contextualizar para os irmãos o tema principal e a realidade da igreja de Coríntios, para nós entendermos do que Paulo está tratando. Nós temos que entender a realidade da igreja de Coríntios. Naquele período, era comum, não era só na religião cristã que existia sacrifício. Nós sabemos que o judaísmo, instituído até mesmo pelo próprio Deus, eram praticados sacrifícios, com o objetivo de que o pecado do povo, né, fosse sobre aquele sacrifício. Nós vamos ver que, na cidade de Coríntios, existia vários deuses pagãos. Talvez um lugar que era mais idólatra do que Coríntios seria talvez Atenas, né? Paulo, quando ele vai a Atenas, ele fica assustado de tantas pseudo-divindades e cultos pagãos a essas divindades. Em Coríntios, a realidade não era diferente, talvez um pouquinho menos de divindades, mas a realidade não era diferente. Nós vimos anteriormente que a prática de imoralidade sexual era um ritual de culto pagão. Nós vemos também que toda a carne consumida em Corinto, ela, de alguma forma, ela passou, era um modus operandi da época. Todas as pessoas, antes de consumir alguma carne, pegava-se esse animal, levava-se a um templo pagão, lá tinha um sacerdote. O sacerdote, ele imolava, fazia o sacrifício. Parte daquele animal era queimado e sacrificado a ídolos, como oferenda a ídolos, como oferta a ídolos. Outra parte daquele animal era oferecido ao próprio, era o direito do próprio sacerdote. O sacerdote tinha direito à parte daquele animal, e o restante ficava com o ofertante. E toda aquela carne que era ofertada, os comentaristas eles trazem uma coisa bem interessante. Mediante ao volume de ofertas, certamente era difícil o sacerdote consumir toda a carne que se ofertava. Então, talvez parte daquela carne que era destinada para o sustento do sacerdote, ela era repassada para armazéns. E era um costume também das pessoas sentar-se no templo, era o happy hour, né? O happy hour da época era o quê? Vamos ofertar, eu vou lá, chamo meus familiares, eu faço lá a minha oferenda, aquela parte do alimento que voltava para mim, vamos fazer um churrasco aqui. Isso era costume da época. É como, entre aspas, sentar-se num barzinho, né, e comer um churrasco. Era uma forma de socializar.
Os irmãos estão entendendo? Então, era uma forma cultural. Talvez para nós brasileiros isso não é comum, mas era a cultura dos coríntios. Só que, uma vez que eles se convertiam, essa prática ela já não era uma prática aceitável, principalmente para aqueles que viviam essa prática, né, que veio do paganismo, né, não veio do judaísmo, e veio do paganismo, e olhava aquilo como uma forma assim, não, nós não podemos mais ter essa prática. E nós vamos ver, o tema principal dessa mensagem é fortes e fracos. Então, há um conflito no meio da igreja, de uma parte da igreja, aqueles que tinham sua consciência ofendida por aquelas práticas, porque uma vez que você agora é cristão, você não pode mais continuar com aquelas práticas, porque aquilo ali ofendia ao próprio Deus e também ofendia aquela vida que eu tinha antiga, né? Hoje eu tenho uma nova vida com Cristo, né? Hoje eu tenho uma vida nova com o Senhor, então isso aí não cabe mais para mim. E tinha aqueles que tinham um conhecimento mais maduro da palavra do Senhor, de que isso aí não é nada, porque adoração a ídolos, sacrifício a ídolos, não é nada, então eu posso ir lá e comer tranquilamente, porque só existe um Deus, eu sirvo a um Deus verdadeiro. Então, isso não tem problema. E dentro da igreja se tornou um local de um racha por causa disso. E é uma das coisas colocadas na carta enviada a Paulo, e que Paulo vai dar uma resposta a esse conflito interno da igreja. Nós vamos entender que isso não é um conflito principal no questão da salvação, né? Aqui não estava em jogo assim, aqueles que são salvos, aqueles que não são. Aqui está o seguinte, o comportamento é ético. Um cristão pode ter esse tipo de comportamento ou não? Então, nós vamos ler agora do capítulo 1, versículo 1 ao 3. Paulo, ele traz uma resposta, só que essa resposta é o segundo grupo. Aquele grupo que tinha uma consciência cristã livre dessas amarras, desse pensamento de que não pode. E a esse grupo, Paulo ele traz uma advertência e traz um ensinamento para esse grupo, daqueles que tinham um conhecimento de Deus, que tinham uma visão teológica. Talvez para nós hoje essa visão teológica é uma coisa comum, mas para a época você servir a um único Deus, a um único Senhor, ser monoteísta, era algo diferente no meio de uma sociedade pagã. E nós vamos ver aqui agora. Vamos ler o versículo 1 ao 3, por gentileza, irmãos? Nós vamos dividir do versículo 1 ao 3. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, nós vamos ver Paulo, no versículo 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, Paulo ele está se referindo claramente a uma carta que foi enviada por ele. No que se refere a esse ponto da carta, como se estivesse dizendo assim, esse ponto da carta que vocês colocaram aqui, que está trazendo problemas na igreja, no que se refere a isso, a esse ponto da carta, eu mais uma vez uso do entendimento de vocês, que é o slogan. Os irmãos lembram na outra pregação que eu preguei, que eu falei que tinha todas as coisas à minha lista, mas nem tudo me convém. Não quer dizer que Paulo estava concordando com isso. Quer dizer que era um entendimento que a igreja tinha, ou seja, era um slogan da igreja. Então ele diz assim, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Então, aqui é o interessante que Paulo ele coloca assim, todos são senhores do saber, todos têm conhecimento. Fica claro que isso é slogan, porque no versículo 7 depois, ele fala bem assim, vamos ler o versículo 7, só para nós fundamentarmos a afirmação que nós vamos fazer. No versículo 7, ele diz assim, vamos ler comigo aqui, versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Então, se ele fala que o conhecimento daquilo que ele discorreu não havia em todos, então, logo, aqui ele não estava fazendo a afirmativa que todos conheciam. Ele estava falando o seguinte, vocês que são aqueles que têm
exousia, essa visão de liberdade cristã, vocês julgam ter esse saber, ter esse conhecimento, ter esse saber. Mas reconhecemos que esse saber, ele não está errado em si mesmo. Nós temos conhecimento da liberdade cristã. Nós temos conhecimento que o Senhor nos deu um entendimento que existe, lá posteriormente a gente vai trabalhar isso, existe um só Senhor. Então, aqui, essa questão do conhecimento, ele vai trazer depois, eu quero que os irmãos guardem duas palavras, três palavras, gnosis, logos e sofia. Qual era o entendimento desse primeiro grupo? De que o saber, o conhecimento por si só, ele é capaz de nos libertar e nos edificar. E Paulo ele vai contrastar isso, o saber, esse saber autônomo, esse conhecimento autônomo, ele em si só, o acúmulo de informações, ele não edifica, ele faz uma comparação. O saber não edifica. O saber, ele traz uma soberba ao coração. Mas nós temos que ter cuidado aqui, que Paulo ele não está fazendo um contraste entre saber e ignorância. Eu não devo estudar teologia, que a teologia ela é coisa de gente soberba. É isso que Paulo está dizendo? É coisa de gente soberba. Estudar a Bíblia, né, de uma forma teológica é coisa de gente soberba. Não! Paulo não está dizendo isso. Ele está fazendo um contraste entre o conhecimento autônomo à parte de Deus e o conhecimento que vem de Deus, que é temperado com o amor. O alicerce não é o conhecimento. Então, aqui, ele traz que o conhecimento, ele não é o alicerce. O alicerce da edificação cristã não é o conhecimento. O alicerce da edificação cristã é o amor. Então, convido vocês a abrir, por gentileza, e Paulo ele vai, na própria carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Por gentileza, abra comigo. 12, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim, Paulo ele usa duas palavras aqui que é interessante nós entendermos. Ele faz esse mesmo contraste. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, nós vamos ver aqui que Paulo ele usa o logos de sabedoria e o logos de conhecimento. O pastor Hudson, há um tempo atrás, né, pastor Hudson, trouxe esse estudo bem detalhado. Então, aqui, o que ele está trazendo? Olha só, Deus ele distribui no meio da igreja dons, o logos de Sofia, né, que é o logos da sabedoria, e o logos de conhecimento. Então, são os primeiros dons aqui que aparecem na lista do conhecimento. Agora, vamos abrir, por gentileza, o capítulo 13, versículo 1 ao 3. Capítulo 13, versículo 1 ao 3. Ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens, os pobres, entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. Vamos ler agora o versículo 8. 8 ao 13. O amor jamais acaba,
Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Então, o alicerce de toda a vida cristã se resume em amor. Se o amor não for o alicerce de nosso entendimento, nada, o final que ele quer dizer é isso, nada vale. Nada vale. O amor está... quando a palavra edifica, nós vemos aqui no versículo, vamos voltar agora para o versículo que nós lemos aqui, da edifica, no versículo 1, a palavra no original edificar é realmente erigir, construir. A construção da nossa caminhada cristã, da nossa vida espiritual, ela é baseada em amor. Então, a resposta que Paulo dá para aqueles que achavam que o conhecimento deles edificava, ele diz que não, é o amor que edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, a primeira coisa, Paulo ele traz o conhecimento, porque os gregos tinham muita afeição para essa palavra, né? A sofia, o conhecimento intelectual. Então, o conhecimento intelectual, Jesus fazia muito isso com os... Vocês acham que os judeus não conheciam a Torá? Conheciam a Torá. Os judeus tinham conhecimento da Torá. Mas quando Jesus senta com Nicodemos, quando Jesus senta com os fariseus, aquele conhecimento era estéril, porque era um conhecimento vazio, não edificava, porque não estava baseado em amor. Nós vamos ver que o ponto central aqui das pessoas que julgavam ter conhecimento, eles tinham uma visão o quê? Ser espiritual significa ter conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento, eu sou o homem mais elevado espiritualmente. Isso não é uma visão cristã, tá, irmãos? Isso era a cultura da época. As pessoas que tinham uma cultura mais elevada eram os senhores do saber, então dominavam os outros. Então, ter conhecimento, ser espiritual, transportaram isso para a vida cristã. Então, se eu tenho mais conhecimento, eu sou mais espiritual. Eu sou dotado de conhecimentos especiais. Então, eles tinham essa visão seguinte, todo mundo tem que ter esse mesmo conhecimento. Se não tem, logo, são pessoas que não têm uma espiritualidade verdadeira, porque ela não tem o mesmo conhecimento do que eu. Então, Paulo vai dizer justamente isso. Existe no meio da igreja aqueles que são fortes e existe aqueles que são fracos, mas todos eles foram salvos pelo mesmo Cristo. Deus os ama e Deus que os edifica. Eles tinham uma visão errônea da edificação, baseada apenas no conhecimento que traz exousia. Os irmãos sabem que nós vivemos em comunidade de fé. Nós vivemos em comunidade de fé. Todos os dias nós nos reunimos, todos os domingos nós nos reunimos aqui, reunimos em células. Nós não fomos salvos para nós vivermos uma vida individualista. E talvez aqui no meio da comunidade de fé, talvez não, por certo, existe esse mesmo conflito. O conflito dos fortes com os fracos. Nos dias de hoje existe esse conflito. Paulo ele não trabalha esse conflito agora aqui, ele vai trabalhar isso no capítulo 10, de uma forma mais clara, do posicionamento dele. Mas ele diz o seguinte, que esse conflito ele não se resolve apenas com conhecimento, irmãos. Às vezes você acha assim, eu vou citar um versículo bíblico para o irmão, eu vou trazer um ensino para o irmão, e aquilo ali já vai resolver todo o problema do irmão. O que a palavra de Deus nos diz? Se a base daquilo não for o amor, não haverá edificação.
Talvez você seja uma pessoa assim, que busca muito conhecimento. Tem muita leitura. E aí Deus ele nos diz e nos mostra claramente que para você ter uma vida edificada, você tem que amar primeiro a Deus, primeiro mandamento. O segundo mandamento é o quê? Qual o segundo mandamento? Amar a Deus e amar ao teu próximo. E por vezes você vê pessoas que têm muito conhecimento, mas ela não consegue resolver problemas simples da vida. Ela se embaralha. Ela se embaralha nos conflitos que às vezes ela vai resolver no seu lar. Ela se embaralha em conflitos que às vezes, dilemas que exigem sabedoria no seu trabalho. Ela se embaralha na sua vida conjugal. O homem com a mulher, na criação dos filhos. Por quê? A base está somente no conhecimento. A vida espiritual fica estagnada. Como que aquele irmão, você conversa, como que aquele irmão, cheio de conhecimento, conhece a Bíblia de um lado para o outro, você conversa com ele, mas como que esse irmão está com sua vida estagnada? Porque a vida dele não está sendo edificada com o tempero principal, que é o, não é sazon não, tá, irmãos? É o amor. O amor é a base, ele é basilar para todos os nossos conflitos que nós temos no meio da igreja. Então, Paulo ele traz esse princípio de forma bem clara, que o saber traz soberba. Meus irmãos, conhecimento, quem estudou para concurso aqui, em 1 ano, em 2 anos, você estudando para concurso bem, você consegue ter o conhecimento passando na prova de vestibular, não é? Na prova de concurso, dependendo do concurso. Não é? Os irmãos estudaram 1 semana, talvez, ou 1 dia, conseguiram fazer a prova do curso de Teologia Sistemática, não foi? Então, tiraram nota 10. Eu fiquei sabendo que teve irmãos que tiraram nota 10. Agora, um coração soberbo, ele não é ensinado. Um coração soberbo, pelo conhecimento, não provém de Deus. Não é possível você conhecer a Deus e ter soberba no seu coração. E aí Paulo ele traz isso. Essa igreja se tornou uma igreja dividida por pessoas soberbas, que olhavam para aqueles irmãos que não tinham o mesmo conhecimento e se achavam superior àqueles irmãos. Eu não vou deixar de ter a minha liberdade cristã porque o irmão não entende aquilo. Eu quero viver a minha vida. Eu quero pautar o meu destino. Eu quero pautar o meu caminho, porque eu tenho uma filosofia de vida, eu estudo para isso. Para ter uma filosofia de vida a ser seguida, própria. Isso não é baseado em amor, porque o amor nos faz olhar menos para nós e olhar principalmente para o outro. Todo o conhecimento que nós temos de Deus é para edificar o meu irmão e quem está ao meu lado. Esse conhecimento é o conhecimento que vem de Deus. E ele termina dizendo, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, e nós conhecemos verdadeiramente a Deus por meio da sua palavra, não tem outra forma, não é forma empírica. Eu conheço a Deus porque eu sinto Ele, eu conheço a Deus porque alguém falou para mim. Não, nós conhecemos a Deus através do quê? Da sua palavra. É impossível nós não conhecermos a Deus e não nos encantarmos com Ele, nos maravilharmos com Ele, não amá-lo de verdade. E o Espírito Santo, quando nós lemos a palavra, ele nos constrange a nós amarmos a Deus. E a palavra diz que quando nós temos esse verdadeiro conhecimento e nós amamos a Deus, a palavra diz que nós nos tornamos conhecidos dele. Deus conhece cada oração que você fez. Ele conhece você não só pelos pensamentos, o nível que Deus nos conhece. Deus ele conhece nosso pensamento. Não, meu irmão, não é só isso não. Ele fez as sinapses dos seus neurônios. Ele te conhece no íntimo, no âmago. A sua capacidade de pensar, foi Ele que criou. Essa capacidade de falar, foi Ele que criou. Ele te conhece no íntimo. Ele te formou. Mas Ele te formou para quê? Para que você ame a Ele. Para que você tenha amor.
A pior coisa é um cristão sem amor. É como a comida sem sal. Ele se torna vazio. Ele se torna oco. A leitura da Bíblia já não faz mais sentido para ele. A vida, o culto perde a graça. Por quê? Ele não tem mais amor. Mas a palavra de Deus é aquele que ama a Deus. Ele é conhecido. Uma coisa é você falar que conhece a Deus. Outra coisa é você ser conhecido por Deus. A palavra fala que aqueles que conhecem a Deus, que amam a Deus, que entregaram a sua vida a Cristo. A palavra fala que nossos nomes estão escritos na palma das suas mãos. Ele te conhece, meu irmão. Ele sabe da sua dor, do seu conflito interno. Ele sabe o dia que você orou pelo Francisco, que está enfermo, que você orou por ele. Isso mostra que você ama a Deus. Ele sabe o momento que você se compadeceu com a dor e o sofrimento de um irmão que está em depressão. E você deu uma palavra amiga, porque você usou o amor para edificar. Ele sabe do dia que você veio com dor de coluna para a igreja e falou assim, eu vou cultuar o Senhor porque eu amo, eu adoro. Ele sabe que o dia que você estava triste, que você não queria vir. Mas eu vou vir porque eu amo. O amor traz sentido de existência a nós. Agora, o conhecimento, por si, ele é usado como método de Satanás. Como assim? Sim, o conhecimento ele pode ser usado como método de Satanás. Os irmãos acham que Satanás não conhece teologia. Nós vamos ver várias passagens na Bíblia que os demônios demonstravam que conheciam bem a Jesus. Jesus sabia, tinha a visão escatológica de quem era Jesus. Mas ele não amava a Cristo. Ter conhecimento é diferente de ser conhecido por ele e amá-lo. Então, a primeira base que Paulo traz é isso, meus irmãos. O conhecimento edifica. Eles tinham uma visão errada do que é o verdadeiro conhecimento que traz uma vida madura cristã. Então, aqui no versículo 5 em diante, 4 em diante, Paulo diz assim, 4 em diante. No tocante da comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há outros deuses e senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai, que são todas as coisas, para quem existimos, um só Senhor Cristo, para o qual são todas as coisas, e nós por Ele. Para nós fecharmos isso aqui, irmãos, para entendermos, aqui há um paralelismo entre senhores, deuses e senhores e um só Deus. Então, existe um paralelismo entre o Senhor Jesus Cristo, o Deus, o Pai. Aqui ele faz a menção da trindade econômica. O que é trindade econômica? Trindade econômica é o propósito, a forma que a trindade se revela na história da humanidade, trazendo a redenção, a salvação ao homem. Então, aqui na trindade econômica, ele traz assim, existe só um Deus, existe só um Senhor, existe só um Deus Pai, existe só um Senhor. Eles se coadunam para quê? Para a vida da igreja, para que a humanidade fosse salva, para que a humanidade tivesse sentido. A redenção de Cristo é um propósito da trindade. Então, existe só um Senhor. Esses ídolos aí, que estão lá, estátuas, nada são. Então, ele está falando com os fracos, concordando com os fortes. Agora aqui, então Paulo está se contradizendo? Não, ele não está se contradizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão corretos. Esses ídolos nada são. Esses ídolos não são senhores. O verdadeiro Senhor é aquele que morreu pela igreja. É aquele que ressuscitou, aquele por meio a qual todas as coisas foram criadas. Então aqui nós vemos claramente a divisão de que Paulo está dizendo que os fracos, eles não têm uma visão clara teológica. Os fortes têm a visão clara teológica. Eles não estão errados, mas o erro deles é não ter amor na hora de edificar. Certo, irmãos? Os irmãos compreenderam isso? Então, no final aqui, só para nós fazermos a aplicação,
os irmãos, a nossa aplicação desse texto, para nós temos que considerar o nosso coração. Talvez você fique pensando assim, talvez no capítulo 10 vai ser abordado melhor isso. Um cristão, ele deve fazer isso, ele deve fazer aquilo. Então, existe, ao longo da história da igreja, uma divisão tirânica entre aqueles que têm conhecimento e acham que o conhecimento dele, por si só, vai salvar e edificar a igreja, e existe também a tirania dos fracos. Aqui no Brasil existe isso, a tirania dos fracos. Aqueles que não têm conhecimento, por causa da sua experiência traumatizada no mundo. Ele pega todas as suas experiências do que ele vivia no mundo e ele quer pautar a igreja com essas experiências ruins que ele teve, para dizer o que o outro deve fazer, o que o outro não deve fazer. A pior coisa que existe é isso, irmãos. Pessoas que querem tirar a liberdade cristã da outra. O que o outro deve fazer, o que não deve. A igreja deve fazer isso ou aquilo. No capítulo 10 vai ser abordado sobre isso. Mas Deus nos chama para isso? Não. Deus nos chama para nós vivermos em amor. O amor no lar. Então, avalie seu coração. A aplicação que nós fazemos desse texto é avalie seu coração. Avalie e examine se no lar as suas ações e palavras refletem o amor sacrificial de Cristo em seu casamento, na criação dos filhos. Estenda esse amor aos seus irmãos, sendo paciente com ele, perdoador e compassivo. Na igreja, pergunte se você está promovendo a unidade da igreja, ou se o seu conhecimento é para desunir o povo de Deus. O seu conhecimento é para trazer um racha na igreja. Se o seu conhecimento e amor é para edificar a igreja de Cristo. Como Paulo nos exorta, façamos tudo em amor, buscando o bem-estar de todos os nossos irmãos e irmãs. No trabalho, avalie se você trata seus colegas de trabalho com respeito, integridade e amor. Quando você vai apresentar a palavra de Deus, não é para você mostrar que você é inteligentinho ou limpinho, mas é para mostrar que Cristo salva pecadores, porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por último, sobre a maturidade cristã. Quando falamos de maturidade cristã, não necessariamente nós estamos falando de tempo. Cabecinha branca não significa maturidade. Existem pessoas com cabecinha branca que são o quê? Imaturas. E o que nos traz maturidade? É a palavra de Deus temperada com o quê, irmãos? Nessa zona não. Com amor. Temperada com amor. Se não for temperada com amor, se o amor não for alicerce, não tem crescimento cristão. Humildade, crescimento espiritual, maturidade cristã, não é medida pelo número de anos que você é cristão, mas pela profundidade do seu relacionamento com Deus e pela manifestação do fruto do Espírito na sua vida. A prática da palavra, integridade intelectual, você não deve ser apenas ouvinte da palavra de Deus, mas praticá-la em todas as áreas da sua vida. E por último, tenha um coração ensinável e cheio de amor. Um coração soberbo, ele não é ensinável. Se você já conversou com aquela pessoa que você está dando a palavra, conversando, e aquela pessoa está assim, isso não é para mim. Isso é para o outro. Não, eu já sei. Isso aí, meus irmãos, um coração ensinável é aquele que tem humildade. Mantenha seu coração humilde, disposto a aprender. Reconheça sempre que há mais a aprender sobre Deus, sobre como viver uma vida que o glorifica. E por último, ame o seu próximo, ame o seu irmão. Viva uma vida cheia de amor pelos seus irmãos, sabendo a necessidade dele, aquilo que ele precisa. Edifique a sua igreja. Não use o seu conhecimento para dividir a igreja com coisas secundárias, mas edifique a igreja. Que Deus possa nos abençoar. Vamos colocar de pé, meus irmãos.